Bom dia para todos, boa tarde. Hoje a gente vai começar, né, inaugurar o Papo à Mesa 2026. Apresentação comigo. E as pessoas ainda estão chegando, mas vamos começar. Mônica, vou lá. Obrigada por estar aqui comigo. E vamos lá, vou partilhar a minha tela, que eu vou colocar. Tá bom assim? Eu tenho que colocar a tela cheia, né? Mas eu não sei como colocar a tela cheia. Ah, já sei, já coloquei. Então tá. Bom, para quem ainda não me conhece, sou Juliana Grazini, sou diretora da Verakiss Food Academy, presidente da Fundação Verakiss, e cujo objetivo das duas instituições é promover a popularização e a mediação do conhecimento técnico-científico, ou seja, informar e comunicar ah, a partir de conhecimento oriundo e baseado na metodologia científica, para o maior número de pessoas possíveis. A Verakiss Food Academy se concentra mais em profissionais e técnicos e especialistas, enquanto a Fundação Verakiss trabalha mais com a popularização para o grande público e o Papa Mesa faz parte da fundação. A ideia, então, é que a partir de uma obra, desculpa, uma obra literária, ou científica, ou técnica, ou uma peça de teatro, um livro, um filme, a gente aborde o conhecimento das ciências dos alimentos e da alimentação. Hoje, então, eu vou apresentar o livro, chama Les Dessus de la Communication Alimentaire. É um livro que foi dirigido por Jean-Jacques Boutot, que é professor emérito de Ciências da Informação e da Comunicação da Universidade da Borgonha, aqui na França. Ele é especializado em signos e na abordagem semiótica da comunicação sensorial, comunicação sensível em geral e no mundo da alimentação em particular. Les Dessus de la Communication Alimentaire, em português, é uma tradução livre que eu vou fazer agora, é por baixo da comunicação alimentar, é ver atrás, o que que tem por baixo, ou nos bastidores, ou o que tem por trás, o que está por trás disso. Ahn, eu não sei como é que é. Por que que acontece isso? Vocês estão vendo a tela toda? Tem um cortezinho mesmo só no topo Tá. Bom, do livro. mas tem também, acho que a gente vai ter mais problema, mas vamos indo, senão eu vou mudando, se ficar muito ruim para vocês. Esse livro, que não foi dirigido pelo Jean-Jacques Boutot, é um livro que se insere no campo da ciência da informação e da comunicação e propõe uma reflexão aprofundada sobre a alimentação enquanto objeto de comunicação. Esse livro é o resultado, é isso que está nessa tela agora, dos trabalhos da rede AGAP, que é uma rede de pesquisadores que se dedicam aos estudos das práticas comunicacionais dentro do campo da alimentação e da gastronomia. O objetivo dessa rede é analisar como a alimentação é mediada por discursos, imagens, instituições e estratégias de comunicação e como esses processos contribuem para moldar as nossas representações, nossos comportamentos e nossas relações com o alimento. Essa obra coletiva reúne contribuições de diversos pesquisadores franceses e propõe uma síntese das pesquisas atuais em comunicação alimentar, abordando temas como experiência gastronômica, a comunicação das marcas, os discursos sobre saúde, a educação alimentar e o papel social e cultural da alimentação nas nossas sociedades contemporâneas. Como é, é um livro realmente profundo e abrangente, eu fiz a minha análise escrevendo e vou lendo, que é para não ficar perdendo muito tempo com reflexão e pensamento, porque a gente tem muita coisa para trabalhar aqui. Então, são 12 capítulos que abordam comunicação alimentar sobre diversas perspectivas.
que vão desde a experiência sensorial até os discursos de saúde, passando pela comunicação das marcas, a educação alimentar e as práticas profissionais no setor alimentar. Depois da introdução, né, de Jean-Jacques Bourdieu, que é essa primeira parte, que é, essa foi uma brincadeirinha, mas eu vou colocar para vocês em português também, a introdução dele, que é os Food Studies, né, os estudos sobre alimentos, na França, a moda francesa, os fundamentos da pesquisa em informação e comunicação. Então, no capítulo dele, ele situa a comunicação alimentar num cruzamento entre as ciências da informação e da comunicação, a sociologia e a antropologia. O segundo capítulo, Alimentação, Gastronomia e Enologia, sob a perspectiva da comunicação e da terminologia, é, ele analisa a alimentação, a gastronomia e a enologia como objetos de comunicação com foco nas terminologias e nos discursos especializados. E assim a gente vai, né, com esses 12 capítulos que eu vou passando para vocês, e que eles vão abrangendo vários setores, da alimentação. Então, no primeiro capítulo, que é o do Jean-Jacques Moutot, que é o diretor, o organizador desse livro, na introdução, ele propõe situar os estudos da alimentação no campo das ciências da informação e da comunicação, destacando seu caráter profundamente interdisciplinar. Ele mostra que a alimentação constitui um objeto de pesquisa complexo que mobiliza não apenas a comunicação, mas também a sociologia, a antropologia e os estudos culturais. Ele conta que o livro parte da premissa de que os estudos sobre alimentação não podem ser reduzidos apenas ao marketing ou à publicidade, que, ao contrário, a comunicação alimentar dialoga de forma estreita com várias disciplinas, oferecendo uma perspectiva rica e multifacetada sobre o comer na sociedade contemporânea. Do ponto de vista da sociologia da alimentação, os alimentos e os rituais de consumo permitem observar normas sociais, práticas coletivas e processos de distinção. O que comemos e como comemos revela relações de hierarquia e mecanismos de pertencimento a determinados grupos sociais. A alimentação funciona como um indicador das identidades e das divisões sociais. A antropologia oferece outro olhar, enfocando os rituais, o simbolismo e a cultura do gosto. Os alimentos são carregados de significados simbólicos e culturais, e cada gesto relacionado à alimentação, desde o preparo até a degustação, é mediado por tradições, valores e narrativas coletivas. A semiótica, por sua vez, analisa a produção de sentido, os alimentos, suas apresentações, os rótulos, os discursos publicitários e as imagens que não são neutras, mas signos que comunicam mensagens sobre qualidade, autenticidade, identidade e estilo de vida. Comer, portanto, é também um ato de comunicação carregado de significados simbólicos. Jean-Jacques Bourdieu enfatiza que a alimentação é um espaço privilegiado para observar as dinâmicas sociais. Ela permite compreender como os indivíduos constroem sua identidade, seu pertencimento a grupos, as hierarquias sociais em que estão inseridos e os processos de distinção entre diferentes classes ou culturas. Ele destaca também duas maneiras de conceber a pesquisa sobre alimentação. A primeira, que vê a comida como um elemento central na forma como nos representamos a nós mesmos e nos posicionamos socialmente. E a segunda perspectiva, que é mais política, considera a alimentação em relação às questões de saúde pública, regulação, poder econômico e desigualdades sociais. E, finalmente, a introdução do livro eh, contextualiza, tá, num sentido mais amplo, os food studies, o estudo sobre os alimentos, como campo de pesquisa internacional que aborda a alimentação sob diferentes prismas, como do digital food, as questões do gênero com o food and femininity,
mas que muitas vezes deixa de lado a dimensão da comunicação, da própria comunicação. E é justamente esse olhar centrado na comunicação que ele organizou esse livro para buscar aprofundar essa relação. Como eu falei, né, o livro é realizado no âmbito da rede AGAP, que reúne pesquisadores interessados em entender como discursos, práticas e representações comunicacionais moldam a nossa relação com os alimentos. Assim, a alimentação deixa de ser apenas uma necessidade biológica e passa a ser um fenômeno social, cultural e de comunicação, oferecendo insights valiosos para as sociedades contemporâneas. Eu vou só tirar eu vou tirar porque na tela cheia não dá para ver a todo, tá? E vocês vão ficar perdidos. Segundo capítulo. Então, depois dessa introdução, né, que ele fala um pouco da necessidade das ciências de informação e comunicação serem é, levadas, não levadas a sério, mas porque elas passem a ser a, a integradas dentro dos estudos sobre alimentos, como a sociologia e a antropologia, que não eram até bem pouco tempo, em algumas décadas, ele fala que a comunicação deveria ser introduzida e ser considerada como um food study, também food study. No capítulo 1, Alimentação, Gastronomia e Enologia sob a perspectiva da comunicação e da terminologia, de autoria de Anne Parisot, esse capítulo explora a alimentação, a gastronomia e a enologia como sistemas de comunicação. O foco desse capítulo é compreender como a terminologia específica, o vocabulário culinário e enológico e os discursos especializados podem produzir ou produzem significados culturais, sociais e simbólicos. A autora argumenta que não se trata apenas de conhecimento técnico ou de marketing. A linguagem usada sobre alimentos comunica status, identidade e valores culturais. E no livro, ela argumenta, né? A argumentação ela argumenta a terminologia como sistema simbólico, palavras e conceitos na gastronomia e na enologia que não são neutros. Termos como terroir, nota aromática, harmonia de sabores carregam significados culturais e reforçam a distinção social. O segundo argumento é a construção da expertise. Então, o especialista em vinho ou gastronomia adquire autoridade comunicacional por meio do domínio da terminologia e da capacidade de transmitir sensações e experiências. Terceiro eixo de argumento, gastronomia e distinção social. A forma de falar sobre a comida ou vinho é também um marcador social. A linguagem especializada diferencia consumidores de chefes e críticos, funcionando como um instrumento de hierarquia simbólica. E o quarto eixo desse capítulo, a comunicação do gosto. Descrever aromas, sabores e experiências sensoriais é, na verdade, um ato de comunicação que conecta o indivíduo e a cultura. Indivíduo e cultura. E a experiência do sabor não é apenas sensorial, é socialmente construída e interpretada, que também daria 5 papos à mesa para discutir. Para a comunicação, né, para o setor da comunicação de alimentos, que é o objetivo desse livro, tratar, né, desse tema, esse capítulo mostra que a comunicação sobre alimentos vai além de marketing, é cultural, simbólica e social. Ele destaca a importância da terminologia como ferramenta de análise e compreensão da comunicação de alimentos ou de alimentação e permite observar como a linguagem reflete e reforça identidades, status e pertencimento social. Eu não tomo vinho, mas quem toma vinho entendeu melhor esse capítulo do que eu. Segundo capítulo, depois da introdução, é a experiência gastronômica ou a dinâmica dos sentidos das autoras Audrey Mutat e Cristina Badulescu. As duas autoras, então, exploram a experiência gastronômica como uma dinâmica dos sentidos. Elas mostram que a alimentação não é apenas nutrição,
Ela mobiliza todos os sentidos: sabor, aroma, textura, aparência e som, né? De- é, ai, não não vou entrar em aspecto técnico, porque me deu branco agora. Enfim, que eu ia falar olfato, tato, esqueci o do sabor, qual é o sentido, mas vamos em frente. E transforma, então, ou seja, então a gastronomia não é só nutrição, né? Desculpa, ela mobiliza todos os sentidos e transforma cada refeição em uma experiência rica e significativa. Elas também destacam que comer é também contar uma história, coisa que a gente fala muito nas nossas aulas de popularização científica. Cada degustação envolve memórias, emoções e contextos culturais. Além disso, a experiência gastronômica é muitas vezes social e compartilhada. Só um minutinho, tem mais gente na sala. Mônica, deixa eu ver, eu vou ter. Ah, já temos 4 pessoas na sala, desculpa. Bom, ok. Agora me perdi. Eu acho que eu vou te passar, talvez, Mônica, porque eu estou me perdendo, porque ficava toda hora entrando gente. Vamos voltar aqui, confirmar. Deixa eu só um pouquinho, senão eu vou me perder. O livro é denso, e aí eu vou deixar você ir aceitando as pessoas. Não sei, a gente tem 4 Carles. Carles, por que que a gente tem tanta Carle aqui? Vamos lá. Então, voltando, eu vou ter que voltar para concentrar de novo no segundo capítulo, que as autoras falam, então, que, né, alimentação é muito mais que nutrição, é uma experiência, cada refeição é uma experiência rica e significativa, e que a questão, destacam, né, elas falam que comer é contar uma história, cada degustação envolve memória, emoção e reflete um contexto cultural. Além disso, a experiência gastronômica é muitas vezes social e compartilhada. O ato de comer em conjunto, seja em um jantar familiar ou um evento gastronômico, funciona como um meio de comunicação simbólica, reforçando vínculos e a sensação de pertencimento ou não pertencimento. Se não pertencimento é coisa minha. Finalmente, a descrição de sabores e sensações não é apenas técnica, é um ato de comunicação que permite transferir experiências e construir um conhecimento coletivo sobre o gosto. Nesse capítulo, né, elas evidenciam que a gastronomia é uma forma de comunicação sensorial que conecta cultura, identidade e prática sensorial. Elas usam como, né, os eixos de argumentos delas são: a dimensão sensorial da alimentação. O sabor, aroma, textura, aparência e até o som dos alimentos são elementos de comunicação. Cada sentido contribui para a construção de significados individuais e coletivos. Segundo eixo, a experiência como narrativa. Comer envolve uma narrativa pessoal e social. A degustação transforma a experiência em história associada a memórias, emoções e contextos culturais. Interação, terceiro eixo, interação social e simbólica. A experiência gastronômica não é apenas individual. Ela ocorre em contextos sociais, como jantares, degustações ou eventos gastronômicos. O ato de compartilhar comida é um meio de comunicação simbólico, reforçando vínculos e pertencimento. Já tinham falado isso na introdução do capítulo. A comunicação dos sentidos, outro eixo, a descrição de sabores e sensações, que é um processo de comunicação, permite transferir experiências e construir conhecimento coletivo sobre o gosto. Ok. Capítulo 3. Patrimônios e encenações alimentares, de Julie de Ramon. Cada autor ou diretor do capítulo é pesquisador na área de informação e comunicação e faz, então, parte dessa rede H. Nesse capítulo,
né? Ela analisa como a alimentação é transformada em patrimônio cultural e simbólico e como ela é encenada em diferentes contextos, seja em festivais, em turismo gastronômicos ou eventos culturais. Os alimentos não só nutrem, mas também representam identidades, tradições e valores coletivos. O capítulo, ele é dirigido, né? Não é autora, desculpa. Então, é, o capítulo aborda a alimentação como patrimônio cultural e analisa suas encenações em contextos sociais e turísticos, e mostram que certos alimentos e pratos, por meio de práticas tradicionais ou locais, tornam-se símbolos de identidade regional ou nacional, carregando valores culturais e históricos. Elas dizem também, né, que essa alimentação é frequentemente encenada em festivais, eventos gastronômicos ou experiências turísticas, transformando o ato de comer em espetáculo. Aqui eu faço chamada, também aproveito, para o Avanços e Controvérsias sobre alimentos e alimentação desse ano, que o tema vai ser turismo e alimentação. E a gente vai discutir essa questão da alimentação enquanto espetáculo, o comer enquanto espetáculo nessa questão da propagação e da publicização do patrimônio alimentar. Essas encenações, então, voltando ao capítulo, encenam comunicam, né? Essa encenação comunicam histórias, tradições e autenticidade, conectando memória coletiva e experiência estética. Ela também, né, esse capítulo também, eles destacam como a mediação cultural por meio de guias, exposições e workshops contribuem para transmitir saberes, valores e identidades ligados à comida. E aí, então, mais uma vez, a alimentação deixa de ser apenas um recurso nutricional e se torna um meio de comunicação simbólica e social, fortalecendo vínculos, identidade e pertencimento. E elas abordam tudo isso por meio desses quatro eixos. Primeiro eixo, alimentação como patrimônio. Determinados alimentos e pratos são tombados ou valorizados culturalmente, tornando-se símbolos de identidade regional ou nacional. O exemplo das receitas tradicionais, produtos locais e práticas culinárias ancestrais. A encenação e mise-en-scène, eventos, festivais, experiências gastronômicas que transformam a comida em espetáculo. A forma de apresentar e servir os pratos, os alimentos, comunica histórias, cultura e autenticidade. A admissão simbólica, a encenação permite criar significados em torno do alimento, conectando tradição, memória coletiva e experiência estética. E a comunicação não se limita ao produto, envolve experiência visual, narrativa e ritual. E no quarto eixo, turismo e mediação cultural, o patrimônio alimentar é frequentemente usado para atrair turistas e reforçar a identidade local. Guias, exposições e workshops gastronômicos funcionam como meios de transmitir conhecimento e valores culturais. Para quem quer, né? De novo, a gente vai trabalhar bastante isso em maio no workshop Avanços e Controvérsias sobre Alimento e Alimentação. E para quem pesquisa, né, sobre comunicação de alimentos, esse capítulo ele destaca a alimentação como veículo de patrimônio cultural, mostra como ensinar alimentos é uma estratégia de comunicação simbólica e social, e ele evidencia a importância da mediação cultural na construção do significado em torno da alimentação. No quarto capítulo, Cenas Alimentares e Mediações Mercantis, dirigido pela Caroline Marty, eles analisam como a comunicação e os discursos alimentares são mediados pelo mercado. Os autores argumentam que as cenas alimentares, sejam na publicidade, no varejo ou nos meios de comunicação, funcionam como espaços onde produtos, valores e significados culturais são negociados, transmitidos e consumidos. Lembrando, porque a tendência é sempre falar de publicidade, mas é que não é só publicidade, e a gente comunica por meio de tudo, no alimento, na modo que ela está na prateleira,
a forma da embalagem, a etiqueta, as cores, tudo comunica alguma coisa. Então, aqui, quando ela fala de mediações mercantis, envolve o todo, onde existe uma troca mercantilista em torno do alimento. Os autores analisam essas cenas alimentares e mostram que os alimentos não circulam apenas como produtos, eles são símbolos carregados de valor cultural, social e estético. Publicidade, embalagens, promoções e eventos alimentares atuam como intermediário entre produtores, marcas e consumidores, construindo percepções sobre qualidade, autenticidade e prazer. O capítulo destaca que essas mediações mercantis não apenas informam, mas também influenciam gostos, preferências e estilos de vida, posicionando produtos e marcas culturalmente e criando distinções simbólicas. Dessa forma, a comunicação no mercado alimentar conecta cultura, experiência e consumo, revelando que a alimentação é simultaneamente um bem e um símbolo e uma prática social mediada pela comunicação. Então, para escrever esse capítulo, chegar a essas conclusões, né, essa abordagem, elas argumentaram por meio de quatro eixos. O primeiro, alimentação como espetáculo e mercado. Os alimentos não circulam apenas como produtos, mas como símbolos carregados de valor cultural e social. O mercado transforma a comida em experiência e narrativa, onde a comunicação mediadora é central. Segundo eixo, mediação mercantil. Publicidade, embalagens, promoções e eventos alimentares funcionam como intermediários entre produtores, marcas e consumidores. O outro eixo, esses alimentos não apenas informam, mas constroem percepções sobre qualidade, autenticidade e prazer. Terceiro eixo, construção de sentido simbólico. As mediações mercantis atuam na construção de identidade do consumidor, influenciando gostos, preferências e estilos de vida. Produtos e marcas são posicionados culturalmente, criando distinções simbólicas e sociais. E o quarto eixo, integração de cultura, mercado e comunicação. A comunicação mercantil não é neutra. Ela reforça valores culturais, estéticos e sociais, ligando o consumo a experiências, tradições ou tendências. A contribuição do capítulo para a comunicação de alimentos é que ele mostra que a alimentação é espaço de mediação entre cultura e mercado. Ele destaca a função simbólica da comunicação mercantil, que vai além da informação ou publicidade, e evidencia como marcas e produtos participam da construção social do alimento, influenciando hábitos, identidades e percepções. Aí aqui. Tostines é melhor porque é fresquinho, né? Porque não é tostines é fresquinho porque, enfim. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É a publicidade, é a parte de comunicação mercantil que influencia ou é a parte social que influencia a comunicação? Capítulo 5. Tostines vende mais porque é fresquinho por vende mais? Consegui lembrar do slogan da propaganda, da publicidade, desculpa. Capítulo 5. Discursos, estratégias e práticas em alimentação e saúde, dirigido pela Viviane Clavier. Esse capítulo aborda como a alimentação é mediada por discursos, estratégias e práticas voltadas à saúde. Os autores exploram os discursos, estratégias e práticas em alimentação e saúde e mostram que a comunicação sobre alimentação vai além de instruções nutricionais. Ela constrói normas sociais, influencia comportamentos e molda percepções sobre saúde e corpo. Campanhas de saúde pública, materiais educativos e ações nas redes sociais não apenas informam, mas também transmitem valores e expectativas sociais, combinando conhecimento científico com narrativas culturais adaptadas ao público-alvo. A comunicação de saúde reforça ideais sobre alimentação, bem-estar e corpo, podendo gerar pressões sociais sobre o que é considerado comportamento alimentar correto. Dessa forma, este capítulo evidencia que a alimentação é um campo de intervenção
social e de comunicação, onde ciência, cultura e práticas sociais se encontram, mostrando a dimensão política e normativa da comunicação alimentar. Triste essa parte política e normativa. Então, a argumentação toda do capítulo, né? Ela é baseada nos eixos, como em todos os outros capítulos. O primeiro eixo, alimentação e saúde como objeto de comunicação, campanhas de saúde pública, recomendações nutricionais e programas educativos comunicam valores, normas e expectativas sociais. A alimentação torna-se um campo de intervenção em comunicação, influenciando escolhas e hábitos. Segundo eixo, estratégias de comunicação, utilização de meios de comunicação, redes sociais, materiais educativos e campanhas institucionais para orientar comportamentos. Mensagens frequentemente combinam informação científica com narrativas culturais adaptadas ao público-alvo. Terceiro eixo, práticas e discursos normativos. A comunicação de saúde não é neutra, reforça ideais sobre corpo, nutrição e bem-estar. Pode produzir pressões sociais ou morais sobre o que se deve comer, criando distinções entre comportamentos corretos e inadequados. Quarto eixo, interface entre ciência, sociedade e cultura. A comunicação sobre alimentação e saúde conecta saber científico, políticas públicas e práticas culturais. Permite analisar como normas, valores e conhecimentos circulam e são apropriados socialmente. Qual é a contribuição para a comunicação dos alimentos? Destaca a alimentação como um espaço central de intervenção social e de comunicação, mostra como discursos e estratégias de saúde pública influenciam hábitos, crenças e identidade do consumidor e evidencia a dimensão política e normativa da comunicação alimentar. Opa! Sexto capítulo, reduzir a influência prejudicial da comunicação de alimentos de baixa qualidade nutricional sobre crianças. Um desafio das políticas de saúde pública. Capítulo dirigido por Didier Coubert e onde eles abordam a comunicação de alimentos de baixa qualidade nutricional dirigida às crianças e os desafios que isso representa para as políticas de saúde pública. Eles mostram que as crianças são altamente susceptíveis à publicidade e estratégias de marketing, internalizando marcas, personagens e mensagens que associam alimentos a prazer e diversão. Esse tipo de comunicação contribui para hábitos alimentares pouco saudáveis e aumentam o risco de obesidade e outras doenças relacionadas à alimentação, à dieta. Para reduzir esses impactos, políticas públicas combinam regulamentação da publicidade, restrição de comerciais e ações educativas que desenvolvem a consciência crítica das crianças. Assim, o capítulo evidencia que a comunicação alimentar não é neutra, ela influencia comportamentos, hábitos e saúde, ao mesmo tempo em que envolve responsabilidades éticas e políticas, destacando a importância de proteger os públicos mais vulneráveis em promover uma alimentação saudável desde a infância. Aqui eu aproveito para lembrar, ou para falar para quem nunca ouviu, me ouviu falando, ou ouviu alguma coisa sobre o curso A Comida na Boca do Povo, onde a gente mostra muito bem a diferença entre informar e comunicar. Comunicar nunca é neutro. Raramente, nunca é neutro. Quando a gente comunica, a gente tem algum objetivo, a gente quer passar alguma mensagem e quer modificar alguma coisa para o nosso receptor. Então, ela nunca é neutra. E hoje em dia a gente vive na era da informação de comunicação, na era da comunicação. Tanto é que jornalismo é um jornalismo de comunicação. Então, só lembrando que quando a gente fala dessa palavra comunicação, a gente já parte, não pode ser de um pressuposto, mas de uma ideia que não é neutro, né? A argumentação do capítulo passa por esses quatro eixos: a vulnerabilidade das crianças e a comunicação alimentar, que elas são susceptíveis às mensagens publicitárias e promocionais e que elas internalizam marcas,
cores, personagens e jogos associando alimentos à diversão e ao prazer. Ainda mais hoje em dia hoje em dia a gente está começando a mudar, né? Mas durante um bom tempo vivíamos pelo puro prazer, né? E será que as crianças têm que comer só por puro prazer? Não sou eu que daria essa resposta, nem ninguém, eu acho. Segundo eixo, efeitos na saúde e comportamento, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, que contribuem para a obesidade, doenças metabólicas e hábitos alimentares pouco saudáveis. A comunicação atua como vetor de escolhas alimentares precoces. Terceiro eixo, estratégias de mitigação. Políticas públicas incluem regulamentação da publicidade, restrição de comerciais, educação nutricional e campanhas de conscientização. Medidas eficazes combinam controle da exposição e desenvolvimento de competências críticas nas crianças. E quarto eixo, interface entre comunicação e cidadania. Reduzir a influência prejudicial não é apenas uma questão de saúde, mas também de formação cidadã, permitindo que crianças se tornem consumidores críticos. Eu gosto quando ele fala essa formação cidadã, porque para mim comer é um ato cidadão, não político. Não gosto dessa palavra política. Então, gostei dessa posição aqui dos autores. O que esse capítulo contribui para a comunicação dos alimentos? Ele destaca o impacto direto da comunicação de alimentos sobre públicos vulneráveis, ele mostra como a comunicação é um vetor de saúde pública e de regulação social, e ele evidencia a responsabilidade ética e política da comunicação na proteção das crianças. Sétimo capítulo, a circulação de saberes sobre alimentação em contexto, o caso das escolas e das universidades. Mônica vai gostar desse capítulo. Direção de Simona De Lulho e Susan Kovacs. O capítulo, então, explora como o conhecimento sobre alimentação é transmitido, compartilhado e apropriado em ambientes educacionais como escolas e universidades. Eles mostram que esses contextos funcionam como espaços de mediação e socialização alimentar, onde práticas, saberes e valores sobre comida são circulados. Eles analisam a circulação de saberes, desculpa, sobre alimentação em contextos educativos, focando em escolas e universidades. Escolas, aqui na França, vão até os 11 anos, 10, 11 anos. E universidade é que nem no Brasil. Eles mostram que a escola não apenas fornece refeições, mas é um espaço de aprendizagem e socialização alimentar, transmitindo hábitos, valores culturais e conhecimentos sobre nutrição. Já nas universidades, a alimentação é abordada de forma interdisciplinar, combinando ciência, cultura e comunicação. Cursos, workshops e projetos permitem compartilhar saberes especializados, enquanto experiências práticas, como degustações ou laboratórios, tornam a aprendizagem sensorial e socialmente significativa. E o capítulo também evidencia que a circulação de conhecimento alimentar integra a informação científica, valores culturais e práticas sociais, formando cidadãos mais críticos e conscientes sobre a alimentação e mostrando a diferença entre educação e comunicação. Olha, de novo a palavra cidadão, cidadania, não política. Então, os autores, é, só lembrando, Mônica, quando a gente faz a sua missão aqui, a sua e a da Vivian Zolar, na França, a gente vê todos esses aspectos da alimentação dentro das escolas. Então, o capítulo, né, ele é abordado por meio destes quatro eixos: escolas como espaços de aprendizagem alimentar, que a alimentação na escola vai além de nutrição, envolve educação, socialização e transmissão de notas culturais e comportamentais, que os programas de educação nutricional e projetos pedagógicos contribuem para formar hábitos e valores sobre saúde e alimentação. Segundo eixo, universidades como espaço de circulação de saber especializado. No ensino superior, a alimentação é abordado em termos de ciência, cultura e comunicação, conectando teoria e prática.
Que cursos, workshops e projetos interdisciplinares permitem a produção e compartilhamento de conhecimento científico e cultural? A mediação, terceiro eixo, mediação e comunicação de saberes. Professores, materiais didáticos e atividades práticas funcionam como mediadores que tornam o conhecimento acessível e significativo. A experiência direta com alimentos transforma a aprendizagem em experiência social e sensorial. E a integração do conhecimento e cultura prática, o último eixo, a circulação dos saberes sobre alimentos, né? Articula informação científica, valores culturais e práticas sociais, formando cidadãos críticos e conscientes sobre alimentação. Para a comunicação de alimentos, qual é a contribuição do capítulo? Mostra que a educação formal é um espaço central para a mediação e transmissão de saberes alimentares. Destaca a importância da experiência prática e sensorial na construção de conhecimento e evidencia a conexão entre comunicação, cultura e hábitos alimentares em contextos educativos. Oitavo capítulo, a comunicação das marcas alimentares só um minutinho, junto a crianças e aos adolescentes, entre aprendizagem nutricional e culturas lúdicas, dirigido por Valérie Inès de la Ville. Então, o capítulo analisa como marcas alimentares se comunicam com crianças e adolescentes, combinando educação nutricional e elementos lúdicos. Eles destacam que a comunicação comercial não é apenas persuasiva, ela influencia hábitos, valores e a socialização alimentar desde cedo. Eles analisam a comunicação das marcas alimentares destacando esse equilíbrio entre aprendizado e de nutrição, sobre nutrição e alimentos lúdicos. E mostram que as marcas utilizam personagem, cores, jogos e aplicativos digitais para tornar seus produtos atraentes e memoráveis, transformando o consumo em experiência divertida. Algumas campanhas combinam diversão com educação, transmitindo informações sobre equilíbrio alimentar, mas há sempre uma tensão entre marketing persuasivo e objetivos educativos. Crianças e adolescentes internalizam essas mensagens, formando preferências alimentares, identidade cultural e percepção de qualidade. E assim, né, eles concluem que a comunicação das marcas não é neutra. Mais uma vez, todo capítulo fala isso. Eu repito, comunicação nunca é neutra. E ela influencia hábitos, valores e socialização alimentar desde a infância e adolescência. E eles argumentam tudo isso por meio desses quatro eixos: publicidade infantil e marketing lúdico, o uso de marcas, personagens, jogos e aplicativos digitais, e como que a comunicação se conecta ao universo lúdico, tornando o consumo a experiência sempre divertida. O segundo eixo, aprendizagem nutricional mediada pela marca, que as campanhas combinam diversão com educação, transformando informações sobre equilíbrio alimentar e escolhas alimentares, mas que sempre há essa tensão entre o marketing persuasivo e objetivos educativos. E o terceiro eixo, socialização e cultura alimentar, que as crianças e adolescentes internalizam mensagens sobre gosto, qualidade e estilo de vida por meio dessas comunicações, esse tipo de comunicação, e a comunicação das marcas contribui para a formação de preferências alimentares e identidades culturais. E o quarto eixo, que é a dimensão crítica, que é fundamental analisar os efeitos dessas estratégias, porque a comunicação infantil envolve questões de responsabilidade social e regulação. E o capítulo ressalta a necessidade de políticas que equilibrem a aprendizagem nutricional e proteção dos jovens consumidores. E para a contribuição para a comunicação dos alimentos, o capítulo destaca a complexidade da comunicação infantil entre entretenimento e educação nutricional, mostra como marcas participam da formação de hábitos, gostos e valores culturais e evidencia a dimensão ética e regulatória da comunicação de alimentos voltada para públicos jovens. Nono capítulo. Os signos de identificação da qualidade de origem, todos esses símbolos de qualidade,
label, tudo isso, e explicar, comunicar e compartilhar as normas de qualidade e autenticidade dos produtos e serviços alimentares e gastronômicos. São os selos de qualidade. Dirigido o capítulo por François Borby, ele analisa os signos de identificação de qualidade e origem, mostrando como certificações, rótulos e indicadores de autenticidade comunicam confiança, valor e tradição aos consumidores. A comunicação desses signos transforma produtos em símbolos culturais e econômicos, reforçando identidade, distinção social e credibilidade. No capítulo, eles mostram que estes selos eh, asseguram também autenticidade e rastreabilidade, mas também funcionam como referência de confiança e prestígio por parte dos consumidores. A comunicação desses signos vai além do rótulo, incluindo storytelling, marketing e eventos culturais, transformando normas técnicas em significados culturais acessíveis. Produtos com esses símbolos de identificação de qualidade carregam prestígio e distinção, reforçando vínculos com tradição, território e identidade cultural. Assim, além disso, desculpa, a comunicação desses símbolos serve para educar o consumidor, promovendo com escolhas conscientes e reflexões sobre qualidade e autenticidade. E no capítulo, né, é evidenciado que a comunicação de alimentos de qualidade é um processo simbólico, cultural e social que fortalece a confiança, identidade e distinção no consumo. Então, os argumentos, os eixos de argumentação, são as funções desses símbolos. Eu vou deixar vocês entendendo porque o tempo está passando. Segundo eixo, a comunicação e mediação dos símbolos. O terceiro eixo, o valor simbólico e social desses símbolos. E o quarto eixo, transmissão de normas e educação do consumidor. A contribuição do capítulo para a comunicação de alimentos é que ela mostra como rótulos e certificações são ferramentas de comunicação simbólica e cultural. Ela destaca o papel da comunicação na legitimação, educação e construção de confiança e evidencia a relação entre produto, território, tradição e identidade social. 10º capítulo, antepenúltimo. Alimentação e organizações, alimentação no contexto de trabalho, escrito por Elodie Sevan e Thomas Heller. O capítulo analisa como a alimentação se manifesta no contexto organizacional e laboral, mostrando que comer não é no trabalho, né, não é apenas uma necessidade biológica, mas também um ato social de comunicação e simbólico. As refeições corporativas e os momentos alimentares no trabalho refletem cultura organizacional, hierarquia e relações sociais. Viu? Porque quem trabalha também na área de UAN também deveria ler sobre comunicação e estar aqui conosco. Comunicação, ela é central do todo hoje em dia, né? Ainda mais que a gente está na era da comunicação. Almoço, coffee breaks e eventos corporativos funcionam como espaços de interação social e comunicação, reforçando vínculos, valores e identidade da organização. O comportamento alimentar no trabalho também reflete hierarquias e normas. A escolha do comer, onde se sentar ou como participar de refeições formais transmite posições sociais e relações de poder. Além disso, a forma como a alimentação é organizada e comunicada influencia a identidade da empresa e o sentimento de pertencimento dos colaboradores. Diferentes setores e tipos de organizações têm práticas alimentares próprias que revelam valores e cultura organizacional. Além disso, o capítulo evidencia que a alimentação no trabalho é um fenômeno social e de comunicação, permitindo compreender relações, hierarquias e identidade dentro das organizações. E eles, né, organizam o capítulo, né, e os argumentos nesses. Não capítulo, desculpa, eles organizam os argumentos por meio desses eixos. Relações, refeições como espaço social, hierarquias e normas, comunicação corporativa
e identidade, práticas alimentares e cultura organizacional. E a contribuição deste capítulo para a comunicação de alimentos é que ela destaca a alimentação como instrumento de socialização e mediação cultural no ambiente corporativo, mostra a relação entre comportamentos alimentares, hierarquias e identidade organizacional, e onde eu parei, porque alguém entrou na sala e eu me perdi de novo. Mostra a relação entre comportamentos alimentares, hierarquias e identidade organizacional. Evidencia que comer no trabalho é um fenômeno comunicacional além de biológico. Eu não sei se eu, né, não é muito minha área, se eu estou assim por fora, mas eu fiquei sabendo recentemente que faz parte agora da publicidade de contratação o tipo de alimentação que a empresa oferece, né? Então, assim, tem seguro-saúde, tem férias, o que tem, e agora, pelo menos aqui na França, tem entrado isso como um elemento de, 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 de chamariz para as vagas de emprego. Opa! 11º capítulo, penúltimo, e a gente já vai para a parte mais gostosa, que é a discussão. Realidade das profissões e mediatização na gastronomia, saberes, estereótipos e sociedades. Esse aqui é para Carly. Direção, Kilian Stengel. O capítulo analisa como as profissões gastronômicas são representadas na mídia e como essas representações influenciam percepções sociais, estereótipos e valorização dos saberes. Eles mostram que o ofício de cozinheiro, pâtissier ou sommelier vai além do trabalho técnico, sendo mediado por discursos públicos, televisão, redes sociais e cultura popular. Que a expertise desses profissionais vai além da técnica, envolve criatividade, sensorialidade e conhecimento cultural. E que a mídia transforma esses saberes em espetáculo, criando estereótipos como o chefe rigoroso ou a estrela da televisão, que aproximam o público da gastronomia, mas também simplificam a complexidade do trabalho. Talvez por isso, as faculdades de gastronomia, né, vejam, e os próprios eh, alunos que terminam a faculdade se frustrem um pouco quando encontram a realidade, isso é coisa minha, parênteses, a realidade da profissão. Voltando ao livro. A mediatização influencia aspirações profissionais, formação e a própria percepção do ofício, evidenciando a tensão entre trabalho técnico, cultura e espetáculo. E ele mostra que a comunicação transforma saberes profissionais em símbolos culturais, reforçando identidade, prestígio e a relação da sociedade com a gastronomia. Então, os argumentos, né, os eixos de argumentação, profissões gastronômicas e saberes especializados, mediatização e imagem social, estereótipos e percepção social, o impacto na sociedade e na profissão. Quais são as contribuições para a comunicação dos alimentos desse capítulo? É que destaca a influência na mídia, da mídia na percepção dos profissionais de gastronomia, das profissões de gastronomia, mostra como estereótipos moldam a valorização social e cultural no trabalho da gastronomia e evidencia que comunicação e mediatização transformam saberes técnicos e simbólicos culturais em simbólicos culturais e públicos. 12º capítulo, não ficando descabelada, engajamento e legitimação das práticas profissionais. São 3 autores, Camille Branchet, Auréline Le Foulgot e Julien Tassel. Esse capítulo explora como os profissionais do setor alimentar engajam-se em práticas, valores e projetos que buscam legitimidade social, cultural e ética. Mostram que o trabalho gastronômico e alimentar é mediado por discursos, normas e reconhecimento, construindo credibilidade e autoridade no setor. Mostram que esses profissionais não produzem apenas alimentos, mas também se envolvem em iniciativas ligadas à sustentabilidade, inovação e responsabilidade social, manifestando valores pessoais e coletivos. A legitimidade dessas práticas é construída de forma simbólica e técnica, sendo reconhecida por colegas, instituições e consumidores. Certificações, prêmios e participação em redes profissionais ajudam a consolidar prestígio e autoridade. A comunicação é central nesse processo.
Entrevistas, redes sociais e eventos transformam práticas profissionais em exemplos de boas práticas e inovação. O capítulo evidencia que a comunicação profissional fortalece identidade, credibilidade e conexão com a sociedade, integrando ética, cultura e sabores técnicos. Então, os principais eixos de argumentação: o engajamento profissional, a legitimação das práticas, a comunicação como ferramenta e a integração entre ética, prática e cultura. Contribuição para a comunicação dos alimentos, destaca como o engajamento profissional é mediado pela comunicação, criando visibilidade e legitimidade, mostra a importância da ética, cultura e inovação para a construção de autoridade, evidencia que a comunicação profissional não apenas informa, mas valoriza práticas, fortalece identidades e conecta o setor com a sociedade. O eixo, né, a tese transversal do livro. Como o livro como um todo mostra que a alimentação é um objeto híbrido, econômico, cultural, social e simbólico, né? O discurso sobre o alimento constrói esse valor e a comunicação não apenas representa a comida, ela a produz simbolicamente. A ideia central é que existe algo por baixo, né, velado, escondido por baixo da comunicação de alimentos, e que seria um conjunto de mecanismos simbólicos que estruturam nossa relação com comer. Para concluir, e agora é minha conclusão, não é mais descrição do livro, é um livro abrangente, abrange várias áreas, extremamente rico, aborda praticamente todos os setores onde a alimentação está presente, da gastronomia à enologia, da saúde à educação, das práticas profissionais à comunicação mercantil. Eu senti falta, talvez por ser nutricionista, de algumas lacunas, de como é que acontece, e como é que se comunica dentro de hospitais, em centros de saúde, algo, mas não era o objetivo do livro, né? Mas entender um pouco mais também das redes sociais e das mídias mais clássicas. Mas, apesar disso, ele oferece, né, a obra oferece uma visão bastante abrangente do campo da comunicação de alimentos. E, como eu mencionei em 2008, no pós-scriptum da minha tese, porque eu acho que eu aprendi muito mais nos, né, nos eixos paralelos da minha tese do que no estudo mesmo, é que apesar de cada área realizar pesquisas valiosíssimas, é uma pena que muitas vezes, ou seja, quase sempre, eu diria, essas investigações não comuniquem entre si, fica cada um na sua caixinha. Vocês viram a riqueza desses resultados todos, e que se a gente estudasse um pouco de comunicação, a comunicação chegasse um pouco mais perto da gente, mas não é transformar o nutricionista, ou o gastrônomo, ou o chefe, ou o engenheiro de alimento em gastronomia, nem o comunicador em chefe, que essa é uma tendência, não. É que se essas ciências se aproximassem, eu acho que seria muito mais rico. O conhecimento, então, como não há essa troca, não há essa aproximação, como fica cada um na sua clausura, o conhecimento acaba ficando enclausurado no meio e entre os especialistas, e as pesquisas acabam por se tornarem enviesadas, porque eu só tenho um ponto de vista. Como é que eu vou pensar por outros? Não é um viés proposital, talvez não seja para os pesquisadores que me ouvirem, talvez não seja a melhor palavra. Então, elas acabam tendo só um ponto de vista, porque cada campo observa a alimentação pelo seu próprio prisma. Isso é natural. Por isso que eu luto por essa abertura. Falta muitas vezes uma visão sistêmica e integrada da alimentação, né, do campo à mesa e em cada contexto, seja na empresa, no hospital, na frente da televisão, onde for na escola. E é justamente para superar essa fragmentação que né, tive que não tinha como não terminar esse livro de um assunto que eu trabalho desde o final do meio dos anos 90 do século passado. Arlete, já somos do século passado. É, é que eu tenho essa, né, que eu gosto tanto dessa parte de comunicação, e foi por isso que a Vera foi criada.
mas que é muito trabalho para ser feito para conectar disciplinas, aproximar saberes e desenvolver uma abordagem verdadeiramente transdisciplinar, porque o transdisciplinar não quer dizer multidisciplinar, é diferente. E muitas vezes reunimos várias áreas sem integrá-las de fato. E o transdisciplinar é essa integração que falta. O desafio permanece: transformar o estudo de alimentação em um campo unificado que articule ciência, cultura, sociedade e comunicação de uma forma integrada, posto que se diz que uma grande diferença do ser humano e outras espécies seria a capacidade de comunicação verbal e a consciência. Então, falta a gente integrar muito mais sobre essa questão nas nossas pesquisas. Aproveito também para falar que, por isso, eu cheguei a comentar que a Veraquiz eh, oferece esse curso de capacitação, de especialização em comunicação digital, ou não precisa ser só digital, mas de comunicação, para justamente os profissionais que querem trabalhar de outra maneira ou criar algum projeto de comunicação ou de informação tenham um pouco mais de consciência e saibam que lidar com isso, sem falar, fazer o que o guru fala, ou o que o tio Mark manda, ou o que o algoritmo do Instagram dita, é para fazer algo um pouco diferenciado. Convido também para entrar no nosso canal e ver todos os projetos que já foram feitos por esse curso, que esse curso cada um sai com o seu projeto. Mônica tem um projeto também que foi feito neste curso. Falando muito dessa questão, como esse livro é francês abordou muito essa questão dos estudos, né? A gente fala lá no começo que é a moda francesa, né? O Food Studies, a moda francesa. Convido também quem quer ver um pouco mais disso tudo, da alimentação escolar, da alimentação em hospitais, da alimentação como um todo. Convido para vir fazer a visita técnica Alimentação e Gastronomia na França, finalzinho de junho, comecinho de julho agora, e convido todo mundo para o PROPS, o Papo à Mesa, que depois de comunicação a gente vai falar de educação alimentar e nutricional, de um documento que foi construído, redigido pelo CODAI da Prefeitura de São Paulo e eu tenho a honra, o orgulho, o prazer de ter um ex-aluno de um dos nossos cursos de comunicação que participa dessa redação e vai estar aqui com a gente. Ufa! Falei tudo. Meu Deus, temos 4 Carles. Sério? Ah, não, é a Maria Cláudia, que bom que recebeu o contato. Gente, espero que vocês tenham gostado. É um livro muito rico, muito interessante. Difícil de ler, não no sentido, nos vários sentidos, porque a comunicação é uma outra área, e porque ele é muito rico, muito profundo. Agora deixo aqui, ainda bem que tem a Maria Cláudia, minha parceira no curso. Eu não sabia que estava aqui, senão eu falava de você. No curso, a menina como ela é, o Ladige é nosso parceiro. E Maria Cláudia, diretora do Ladige. Maria Cláudia, deixa você combinar, já que você comentar, já que você é expert aqui na nossa sala. Então, eu entrei pelo link da Carly, Carly, e aí por isso que eu fiquei com o nome errado. Mas, então vamos mudar. mas eu acho que esse livro é muito interessante. Eu vou ler o livro, porque Juliana já tinha me falado desse livro, e eu acho que ele vale a pena ler. Acho que isso que Juliana falou com relação à crítica, né? É, do que era. Limitado, né? O que tinha algum ponto que podia ter sido ampliado. Aí eu queria colocar uma questão para a gente conversar um pouco em cima disso, sabe, Ju? Porque assim, ele traz uma diversidade, né, de olhares sobre a comunicação. Eu achei que é uma diversidade que a gente não vai dar conta, claro, no debate, mas eu queria. Explorar a questão educativa. Primeiro, porque a gente trabalha muito com formação, né? Curso, o próprio Papo à Mesa, ele tem um caráter formativo, educativo, né? São sempre temas que a gente vai discutir, que a gente considera, de alguma forma,
produtivos para o campo da alimentação e nutrição, né? Então, desse ponto de vista, né, considerando assim um caráter educativo de formação, seja formal ou informal, né? Porque a gente tem os cursos e a gente tem os debates também, né? E tem o lado mais informal dessa história toda. Eu queria um pouco ouvir vocês, né? E principalmente Juliana. Eu acho que Juliana acumulou uma experiência com o Vera Kiss, ao longo do tempo, muito focado na questão comunicativa. Então, eu queria colocar assim, é, como? Fazer a pergunta bem simples, mas na verdade ela é super complexa, viu, Juliana? Você não arranca meu cabelo, não, hein? Ai, ai, ai. É, como que a comunicação, do ponto de vista da nutrição, né, olhando de quem está dentro do campo da alimentação e nutrição, e também esses outros todos que você citou, gastronomia, engenharia de alimentos, etc. Mas desse ponto de vista, como que a comunicação ela pode ser, é, ela pode trazer impacto ou efeitos mais positivos para a sociedade? Porque quando você fala, poxa, a gente podia ter ampliado um pouco sobre as comunicações, a visão sobre a comunicação, pesquisas sobre a comunicação nesses espaços mais equipamento social e tal. Aí eu acho que quando você fala isso, você abre um pouco essa questão, como que a gente pode estudar, entender, né, a comunicação, prevendo que esse é um trabalho que vai fazer bem para a sociedade, que vai trazer algum tipo de impacto, algum tipo de efeito, né, que seria o que a gente quer, que seria o que a gente tem de expectativa, né? Porque um nutricionista ou quem faz trabalho com comida está sempre, de alguma forma, querendo envolver muito mais do que a mediação, que é a comunicação em si, né? Mas assim, aonde que a gente vai chegar de um outro lado. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua experiência e também abrir para o debate, né? Para quem quiser replicar ou colocar essas questões, porque eu acho que esse é um efeito que a gente tem muita expectativa, né? Sim, obrigada, obrigada, Fabiana. Também, é que só foi vindo Carly, 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 e aí agora eu já sei que Ah, eu tô. pois é, entrou todo Estou mundo na aqui, carne. usando o estou link da munidas, Carla. estou munidas de parceiras. Lembrando que o Nectar também é parceiro desse curso A Comida na Boca do Povo. Maria Cláudia, assim, né, eu sou partidária de que não existe uma única fórmula, não existe uma única solução, não existe um único nada. E eu acho que todo o trabalho que é feito, desde que é por onde eu tento trabalhar, e esse nosso curso A Comida na Boca do Povo é esse, desde que haja consciência do que eu estou sendo, do que está sendo feito, por que está sendo feito, para que está sendo feito e das condições que a gente tem para ser feito, né? Então, de fórmula simples, eu consigo é, ter um logotipo maravilhoso ou não. Vou ter só um nome, mas eu sei por quê, argumentando o porquê. Então, acho que toda iniciativa é boa. O que falta um pouco é a consciência. Eu acho que a gente tem, enquanto espécie, essa facilidade ou não, de comunicar, mas a gente não sabe. A gente não sabe o que a gente faz, como a gente não tem noção da escuta do outro, acho que isso falta muito. A gente tem muita facilidade para falar, mas pouco para entender a escuta, o que o outro está escutando. É o tal que a gente fala né, nessas áreas de ciências sociais, principalmente marketing, jornalismo e comunicação. Quem é o seu público-alvo? O que que ele é, o que ele é? Então, acho que falta muito também. Um outro ponto é entender mais. A gente ainda parte, não falo todos, mas que a gente ainda tem um vício de partir da comunicação do conhecimento e não pelo público-alvo, que é essa diferença que faz a comunicação e o marketing, que é o público-alvo que vai definir toda a minha fala, toda a minha estrutura, todo o meu conteúdo. Eu acho que ainda falta a gente entender isso, entender realmente o que é a comunicação, até a informação, a comunicação, a diferença, todo um básico que falta. E acho uma pena, porque eu também coloco o nutricionista, falando de nutricionista, como alguém no final da cadeia e com um potencial de influência enorme para
para mudar todo esse comportamento, mas como ele ainda não entendeu essa força de influência que ele tem, essa importância que ele tem no final da cadeia do campo à mesa, porque ele tá do lado de quem come, é ele que pode ajudar muito mais. Então acaba faltando essa noção dessa importância. E por fim, é, eu acho que essa outra coisa, mas isso é um aspecto crítico meu, eu prezo muito pela expertise, e eu acho que alguém para chegar numa expertise, ela tem conhecimento profundo, eu costumo dizer, né, eu fiz um doutorado em sociologia e filosofia das ciências, que vai muito para a sociologia, né, mas eu não sou socióloga, jamais serei. Eu não estudei aqueles 4 anos decisivos para ter um pensamento de um sociólogo. Eu fiz esse doutorado em filosofia, mas eu não serei jamais filósofa. Então, eu acho que um outro complemento é se juntar a essas pecinhas, tentando essas pecinhas para trabalhar e não se tornar algo. Então, como eu comentei no final, não que o nutricionista se torne um comunicador, nem que um comunicador, que isso que acontece, né? A partir do momento que ele tem um certo conhecimento técnico, ele passa a comunicar achando que ele é legítimo. Então, para mim, são esses 4 pontos que precisam ser trabalhados. E acho que sim, né, que na formação, vocês que trabalham com graduação, essa parte da comunicação, porque a gente vai ter que ver, porque a gente entra muito em cultura também, em nível intelectual, em nível social, para fazer um pouquinho de comunicação com cada pecinha-chave. Então, se vocês conseguirem, como vocês já conseguem, falar mais de comunicação, despertar para isso, mas de uma maneira menos normativa, né, como a gente costuma ouvir, e mais sensibilizadora, eu acho que já é um passo gigantesco. Mas os erros sempre vão ter, né? Por isso que a gente está aqui. E nasce, É, renasce, nasce, renasce, nasce, renasce. Acho que era isso. Mas é uma posição muito minha. Eu acho que tudo é válido. Tudo tem que ser feito. A gente tem que fazer um pouco de tudo. uhum, uhum. Né? Interessante. Fabiana, quem que mais quer falar alguma coisa? Não sei se eu te respondi ou se falei demais. Não, respondeu. Eu quero abrir mesmo questões para a gente ir debatendo aqui. Esse Entenda. assunto é um assunto rico, né? Sim, fascinante, né? Tô brincando aqui, porque até quem trabalha com metabolismo acha fascinante. É que é a minha menina dos olhos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ah, Fabiana, bora. Que Não, é bom. nenhum, né, comentário específico, dá bom dia aí, né? Bom Prazer em dia. rever a Arlete, não vejo bastante tempo, prazer em conhecer É a mesmo, nem Mônica. falei, Arlete, fui falando, aproveitar, falar para Fabiana para falar, oi, Arlete. Mas eu também, né, não li o livro, né? O livro ele foi publicado recentemente na versão em francês, né? É, Isso, eu não leio 2024. francês, então eu tenho que esperar uma tradução em inglês ou em espanhol ou português, uma língua Tá mais vendo, Arlete? Arlete com a editora dela, Arlete. A próxima. Fabiana já te passou a ideia. Ah. Isso, precisamos, porque é um autor, né, que a gente utiliza nos estudos sobre alimentação, então, assim, acho que ler e destrinchar, muito boa a sua apresentação e discussão, Juliana, mas é bom a gente, né, pegar o Sim. texto, ler e destrinchar o texto, né, e aí não é nenhum comentário específico, né, nem da discussão, mas poder olhar para esses pontos e refletir mais, né, da parte do que ele está trazendo, né, e essa transformação que ele vem estudando, né, sobre as questões de comensalidade, socialidade, e aí ele trazer esse olhar da comunicação assim, para um tempo contemporâneo, eu acho bem interessante olhar não só para a gastronomia, né, que parece que a gastronomia é o eixo da discussão do livro, né? Mas que muitas das coisas que ele traz da gastronomia ali, a gente pode estar extrapolando para a alimentação como um todo, né? Como fenômeno mesmo dos modos de comer e comunicar a alimentação. É interessante. Parabéns aí Desculpa. pelo recorte e síntese que você conseguiu fazer aí do livro. Não foi fácil. Não foi fácil, que a gente quer falar tudo. Imagino. Por isso que tem que ler. Por isso que tem que ler. Eu ia falar assim que é interessante até para quem quiser
É porque são mais de 60 pesquisadores, mais de 60 autores. Então, juntando, né, os diretores e o Jean-Jacques Boutot. Então, é interessante também para ver essa essa diversidade de pesquisadores que tem aqui. E sim, ele tem 6 capítulos que fala de gastronomia, mas eu achei interessante que tem o Serge Erkberg, que é o diretor do Programa Nacional de Nutrição e Saúde da França, que escreve na hora que fala de saúde pública, quando ele fala de alimentação para criança, né, nas- na parte de empresas. Ele tem, apesar de ter muitos capítulos de gastronomia, eu achei também que para mim, ele é original porque ele tem essas outras pessoas que que falam de comunicação, como o Agora Sérgio eu fiquei com uma Ekberg, como essa toda. curiosidade, Diga. porque eu imagino, né, que toda a escrita e a análise é muito centrada, né, a partir de uma experiência e a partir da vida na França, né, uma gastronomia francesa. E essa é uma discussão que no Brasil a gente vem tendo, né, sobre como olhar para os autores que escrevem sobre países europeus, né, dessa visão eurocentrada, como que a gente pode beber dessa fonte, mas olhar para os nossos processos sociais, as nossas questões sociais, né? A gastronomia aqui no Brasil ela é bastante eurocentrada, mas existe um movimento, né, de deslocamento dessa gastronomia, e também com as questões da gastronomia social aqui no país. Então, eu não, assim, você que, né, leu, vocês que leram o livro, como é que vocês poderiam abordar isso? Eu sinceramente não poderia, porque assim, estou muito tempo longe. E eu, assim, eu sou da época que a faculdade de gastronomia nem existia ainda. Era um curso de gastronomia no Senac. Então, todas essas discussões que eu ouço de eco. Entende? Então, eu já estou eurocentrada, então eu não tenho ideia. A minha ideia que eu vim aqui é por que não vocês reproduzirem esse livro com o Jean-Jacques Boutot, mas num molde brasileiro. Então, fazer um recorte, posso até ver se vocês quiserem colocar, então, se vocês já não têm contato, e passar essa ideia. Aí vocês fazem um recorte brasileiro, e pode ser, né, les déçus de la communication alimentaire au Brésil, como fez o Claude Fischler, com aquele outro livro dele, né, o Comer, né? É. Eu acho que isso seria uma maneira, porque eu sei que algumas das coisas que eu li aqui, principalmente da gastronomia, são ecos que eu ouço, mas eu mesma não estou nessa realidade. Mas eu acho que reproduzir é uma boa ideia. Fazer um de vocês, olha só, né? Dige. 2027, eu já sei que 2026 é tarde demais. Diga, Carly. Vi que você levantou a mãozinha. Você Tá está com sem seu, som. é, com seu microfone desativado. Pera aí, vou falar para você ativar. Continua desativada. Tá. Peraí, então vou ver se. Não sei se Mônica. Que a gente está passando do tempo. Só ver se Mônica quer falar alguma coisa. Enquanto você se instala. Mônica quer falar alguma coisa? E eu quero dizer que eu estou impactada. São reflexões muito Hum, do dia, né, que a gente muito junto. Eu vejo que a gente acaba discutindo coisas em momentos específicos, são tópicos que a gente acaba discutindo em momentos específicos, mas está no dia a dia, na hora que a gente conversa com o paciente, na hora que a gente conversa com os nossos alunos, com os colegas de trabalho. Então, assim, eu achei muito interessante esse olhar. Eu acho que é por aí, a gente unir essas ciências dentro do dia a dia. Acho que a gente tinha falado até em outro papo mesa assim sobre isso, hum. né? A antropologia, a sociologia e eu E a esqueci a outra. comunicação. Ele Semiótica, coloca semiótica né? e ele.
Isso. Não fale isso, porque Jean-Jacques Buttot vai ficar triste com você, porque ele fala no começo que ele quer instituir a SIC dentro da alimentação. São a ciência da informação e comunicação, SIC. A gente Não é precisa segunda unir informação colhida, ciências da informação e comunicação. Vai ficar triste com isso. você, que ele quer que se É. junte, não é só antropologia, ele quer se juntar à antropologia e à sociologia. Isso, antropologia, sociologia e semiótica. E a gente precisa disso, mas aí a gente só enxerga. E aí, Maria Cláudia, eu vou falar, porque como eu não, no meu mestrado, a gente teve essa disciplina de semiótica durante um ano inteiro para poder discutir essas relações. Então, a minha visão mudou depois que eu tive essa disciplina, entendeu? Então, a gente precisa realmente unir, e a gente começa a enxergar as situações do dia a dia realmente de uma forma diferente, às vezes, muitas vezes muito mais acolhedora para quem precisa da gente, né, do que tecnicista. Obrigada, Gil. Ah, obrigada a você, Mônica. Eu ia falar assim, Maria Cláudia, porque todo mundo está olhando para Maria Cláudia, está todo mundo esperando o Ladige. Maria Cláudia, semântica também. Semântica é muito importante. Entender o sentido das palavras também é outra coisa importante também. Eu ia falar só por isso que, desculpa, ouvindo, eu já te deixo para você, Carne. É, ouvindo você, por isso que me voltou essa frustração, porque a gente sempre fala, né? Como fazer educação alimentar e nutricional nas escolas, nas cantinas, com população de baixa renda. Mas por isso que me ficou o que eu coloco no final. E no hospital? O que a gente fala? O que que esses nutricionistas e médicos, enfermeiros e fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais falam para pacientes no momento, naquele momento? Isso eu fiquei um pouquinho tristinha no livro, porque eu acho que o hospital, essa instituição, né, essa instância, pauta estudo de comunicação ali dentro. Né? E coisa que eu já tinha estudado, tá? Lá quando eu fiz estágio, eu não falo que idade na faculdade, quando eu fiz dietoterapia, na minha época era de terapia, tá? Não era nutrição clínica. Eu pedi para terminar o meu estágio falando dessa, mas era uma relação médico-paciente, a comunicação médico-paciente, e aí a comunicação do médico dentro da equipe, que falta também. Eu fiquei frustrada, falo que eu fiquei. Aí vocês também façam, meninas, vocês propõem para o Jean-Jacques? Eu vou colocar no livro de vocês. Manda, Carly, ela está procurando o sinal, não tá? A gente não te ouve, Carly. E você? Tá com o microfone aberto, mas não está dando para É, ouvir. não tá dando para ouvir. Não te ouvimos. Vamos ver. Ah, agora sim, que Então, depois a Leste Agora também tem que foi. dar a gente tem que ouvir a tá. Leste. Eu tirei o fone. Na verdade, que eu entrei pelo notebook e pelo celular, que eu não estava conseguindo ouvir pelo notebook, enfim. E desculpa aí as confusões, mas bom, primeiro prazer, todo mundo. Juliana eu já conheço, né? A gente vem conversando, mas eu estou encantada com o livro, com toda a abordagem, inclusive a Juliana sabe que eu vou tentar, estou pensando num doutorado esse ano e na UERJ, e especialmente porque toda a minha vida foi na UERJ, em comunicação. Mas, como eu tenho trabalhado muito com gastronomia, eu dei aula no SENAC, no curso de gastronomia de inglês, aulas de inglês e francês, durante 13 anos e acabei caindo, né, nessa vertente e me encantei e estou querendo entrar mais. E o meu objeto de estudo, sendo aprovada no doutorado, seria estudar justamente a relação de gastronomia, de ingredientes, de chefes entre o Brasil e França. Então, está sendo muito útil toda a discussão. Eu queria aproveitar para cumprimentar e dar um oi de muito prazer para as professoras Maria Cláudia e Fabiana, que eu vou tentar conversar com elas depois, né, se for possível. Mas maravilhoso o livro, maravilhosa a discussão, tem tudo a ver comigo, né? É justamente alimentação e comunicação. Então, estou Maravilha. felicíssima pelo convite, né? Obrigada, Juliana. E, enfim, vamos ver, tomara, né? Quem sabe eu continuo.
Continuo, não, Mara. começo a estudar, porque a minha graduação, o mestrado em comunicação foi sobre bicicleta, Opa! bicicleta e pandemia. É, Opa! e aí Opa! seria uma virada bem diferente, né? Mas, enfim, obrigada Tá. pela Obrigada, oportunidade. Carmen. Parabéns. Arlete, você quer falar alguma coisa? Depois eu vou deixar, pensa já, Maria Cláudia, que você que vai finalizar. Te peguei aqui. Dia aí para vocês. Boa tarde, Ju. É impressionante, Ju. Realmente esse livro é muito interessante. A gente tem que realmente esperar a tradução, mas o meu recado mesmo é reforçar a sua fala do Brasil produzir o próprio livro. Nós temos muitos pesquisadores importantes, sérios, com capacidade de fazer esse recorte, essa fotografia da nossa realidade, porque o livro do francês, né, da realidade francesa, vai nos ajudar, mas nunca vai ser, né, assim, um aproveitamento 100% como se nós tivéssemos o nosso próprio desenho, né, o nosso próprio retrato. E é eu gostei muito da sua sugestão e reforço aqui. Também vou ficar na expectativa de termos o nosso próprio desenho sobre essa relação da comunicação com a alimentação, que é. Eu também tentei fazer o doutorado em comunicação na UFRJ. Eu até, assim, não passei na primeira, né? Mas depois eu desisti por causa da dificuldade que eu vi de depois. Depois eu seria o quê? Uma nutricionista que fala de comunicação e não teria campo de trabalho porque a nutrição não valoriza isso, ela não tem essa oportunidade. Né? Então eu acabei desistindo, falei, não vou tentar novamente porque eu não consegui visualizar onde eu ia entrar na nutrição com esse conceito, né, da comunicação. Na época, né, isso já tem uns 10 anos atrás, não havia realmente espaço para. Eram poucas as universidades que tinham esse tipo de acolhimento da comunicação no curso de graduação. Mas, graças a Deus, as coisas estão melhorando. Você também está ajudando muito com a Vera Kiss e a gente vai conseguir uma realidade bem melhor daqui para frente. Obrigada. Mara. Obrigada, Arlete. Então, Maria Cláudia, deixo para você. Não, queria puxar um pouco essa fala da Arlete, né? Porque a gente já conhece a Arlete, eu falar pela Fabiana, que Fabiana também, a gente já conhece a Arlete de muitos carnavais e ela é uma referência na área de nutrição muito importante para todo mundo, né? E eu acho que a Arlete está envolvida com essa questão de edição de livros e tudo. E eu queria aproveitar e puxar um pouco isso, sabe? Porque em algum momento a gente vê a importância da reciprocidade, né? Quer dizer, nessa história de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Que Juliana falou, a gente não sabe, né, Arlete, se a gente vai estudar e a coisa vai acontecer, ou se a coisa vai acontecer e a gente vai estudar, né? Então, eu acho que tem uma descoberta desse espaço da mediatização e da mediação, que ele é simultâneo. A gente vai, ao mesmo tempo que a gente vai praticando a comunicação, tentando apresentar, né, ferramentas, produtos, formatos diferenciados, a gente vai conquistando esse lugar e vai vendo a potência dele, e aí vai trabalhando mais essa potência, né? Então, eu acho que, por exemplo, a questão da publicidade, né, no mundo da gente, ela sempre foi muito mais um risco do que uma varinha de pescar, né? E eu acho que hoje em dia a gente já fica mais questionando, né? Será que a publicidade ela tem dentro do campo da alimentação só que gerar medo, que gerar regulamentação? Ou a gente pode pensar em formatos de propaganda e publicidade? Eu sei que é tudo muito diferente, mas para a gente aqui também a diferença passa meio batida. Mas o fato é a anunciação, a narrativa, o modo de se mostrar, né? Assim, as formas que a gente vai se apresentar, a ferramenta que a gente vai usar para se apresentar,
eu acho que todos esses processos eles vão avançando junto com a sensação de que isso é uma potência que a gente pode ter e usar e explorar na nutrição nas três áreas, né? Então eu acho que assim, no ensino eu acho que a gente vê quando vai fazer uma prática, né, de minha disciplina é educação alimentar, então quando a gente vai fazer uma prática e a gente vai com a blusa, vai com uma conta do Instagram, ou a gente vai com uma campanha, né? Eu tenho trabalhado com campanhas. Isso tem uma entrada dentro desse espaço dos jovens e do mundo, né? Que é potente, né? Muito mais potente do que a gente tinha quando a gente fazia educação alimentar, mais tete a tete, que é muito melhor, Arlete, não tem a menor dúvida, mas é muito menos potente no mundo como ele é hoje. Infelizmente, é isso que a gente tem, não dá para voltar atrás. Acho que na extensão também a gente tem muitos trabalhos extensionistas que chegam na sociedade, né, que tem uma ligação na sociedade e que acaba tendo um efeito, então a gente pode ter projeto extensionista que trabalha, por exemplo, com o que Juliana levantou, a questão do hospital. E a gente tem um avanço da gastronomia importante no hospital, porque a gente tem hoje uma mudança desse estigma, né, de comida de hospital. Então, eu acho que assim, a gastronomia ela vem trabalhando, a gente tem esse espaço, né, na extensão, nas bebidas, né? A gente tem vários projetos de extensão que acabam usando muito o ambiente mediatizado e de comunicação. E na pesquisa, eu acho que a gente tem que estudar como que isso acontece, né? Estudar os discursos, né? Estudar as interações, estudar essas coisas que ele não nomeou, porque são vários capítulos, mas a gente poderia nomear das ideologias, dos interesses, das ilusões, né? Todas essas coisas que estão ao dessous, né? Que estão por baixo. Isso é a pesquisa que vai dar conta. A gente não tem condição de parar e fazer um estudo de um ano. Não dá, porque a gente vai ter que usar um conhecimento mais ampliado. Então, eu acho que nas três áreas, seja produzindo alguma coisa para o mercado, né, como forma de extensão, seja dentro da formação, do ensino, ou seja, olhando que acontece com a comunicação de alimentos, né? E aonde a gente vai chegar, ou aonde a gente já chegou, o que está dito ali? Eu acho que esse é um espaço que a gente está ganhando, que a gente ainda não ganhou, que a gente está ganhando, mas eu acho que já tem um volume, por isso que eu falei para a Vera Kiss, né? Para a Juliana falar, que eu acho que a Vera Kiss já tem um ano de trabalho, então ela já tem uma produção para mostrar e essa produção vai animando as outras pessoas que estão entrando, que elas vão olhando e vão vendo, poxa, fazer um blog faz diferença, mostrar o trabalho faz diferença. A gente ter um universo de interface com o outro, digital, de produção, né, semiótica, de produção, de design, de produção, faz diferença que a gente não vai ser bom só porque a gente estudou, a gente vai ser bom porque a gente estudou e a gente consegue falar com alguém que vai usar o que a gente acha bom, né? Então é, eu acho isso e assim eu fico muito contente de ver que as coisas vão avançando, mas eu acho que o lado negativo é que é tudo muito sutil e muito pequeno, né? São passinhos pequenos e são sutilezas que a gente está falando de mudança, e são sentimentos ou subjetividades, né? Na Covid, às vezes a gente sentia que estava preso em casa, né? E outras vezes na mesma casa a gente se sentia protegido. É sutil a diferença de uma coisa e de outra, porque a casa é a mesma e você é a mesma, né? Mas eu acho que é disso que se trata. A comunicação para a nutrição, ela é alguma coisa sutil, delicada, né? E ela precisa ser conhecida, mas o efeito que a gente pode ter é um efeito que é na medida de cada nutricionista ir se mudando e ficando mais sensível à comunicação, às vezes até mais para fora, para dentro da vida, né? E da prática profissional de cada um. E isso já faz muita diferença, né? Porque tem autores que falam que a popularização ela é, na verdade, uma construção de facilitadores, muito mais do que
a mensagem chegar, é você ter um emissor, né? Você ter uma pessoa que está construindo, que está editando, e tem tudo a ver com você, Arlete, isso. A edição, ela em si, ela já é uma facilitadora da popularização, né? Então é isso. Ah, eu falo muito, Juliana, não pode me dar palavra, Não, não, não. tá maravilhoso, maravilhoso, mas infelizmente o que eu falei, né? A gente inventou o relógio, não o tempo sempre existiu, o relógio, e a gente vai ter que acabar. Mas só lembrando, só falando, né, que é interessante, porque até essa questão entre popularização, comunicação, também são universos assim muito diferentes e muito específicos também, né? Muito, muito. E eu vejo assim também é interessante que com a Vera aqui só um exemplo, aí eu também paro de falar, que eu também falo bastante, e a gente vai tomar café, ou almoçar, ou fazer, curtir o sábado. É, e cada vez que eu organizo uma missão técnica, uma visita técnica, eu vejo que é um mundo que a gente não tem noção. Então, só para dar um exemplo, uma vez eu estava numa loja comprando bala, aí quando eu vi que tem selo de qualidade de bala, e tem não sei o que lá da bala, eu falei, meu Deus, até bala é um universo, né? Então, e essa parte também da comunicação, ela é um universo, porque dentro da popularização tem a mediação, tem a divulgação, tem um monte de coisa na parte da comunicação, então assim são complexos. E acho muito interessante, e queria aqui também falar que eu acho muito interessante. A primeira nutricionista que eu vi, desculpa se tem outras, mas que eu vi que foi fazer um pós-doutorado na ECA, que saiu, que foi lá para o outro lado, é Maria Cláudia. Então, assim, também. Não, mas é que eu acho também que é sair do nosso, voltar, né? Você voltou, mas sair para ir olhar o outro mundo, porque o meu doutorado foi isso. Mas espera aí, se eu quero criticar e falar e fazer alguma coisa para a comunicação e para a popularização, eu tenho que atravessar a ponte e ver como é que é o rio daquele lado. Então, eu acho interessante. Então, eu queria só também te parabenizar e falar que esse é um outro meio da gente caminhar. E lembrando também, assim, né, aproveitando que a gente está montando entre Nectar, Ladige e Veraquiz, encontros trimestrais, a gente ainda não sabe se é trimestral, semestral, para discutir essa questão. A gente vai fazer entrevistas, né, Maria Cláudia e Fabiana, com profissionais da área de comunicação e alimentação e popularização, e vocês são todos bem-vindos. Aguardem em breve comunicação, divulgação, informação e tudo para participar. Gente, obrigada. Acho que a gente começou um ano, um papo à mesa de 2026 muito gostoso. Obrigada e até mês que vem para falar de educação alimentar, se vocês quiserem. Beijo, gente. Beijinhos, até a próxima.